Olá, vamos à segunda parte da nossa lista 2 sobre impulso e quantidade de movimento e sistemas isolados. Vamos nessa? A questão número 6 diz o seguinte: dois blocos A e B de massas A 0,2 kg e B 0,8 kg, respectivamente, estão presos por um fio, uma mola ideal comprimida entre eles. Os blocos estão inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal e lisa, quer dizer, sem atrito. Em um dado instante, o fio se rompe, liberando os blocos com velocidades VA e VB, respectivamente. Calcule a razão VA sobre VB entre os módulos das velocidades. Quer dizer, queremos comparar as velocidades dos blocos A e B imediatamente após o rompimento do fio e a liberação dos corpos pela mola. Muito bem. Bom, é um problema de interação, então vamos pensar em, primeiro, se o sistema está isolado. Como não tem atrito nenhum, as forças externas são os pesos e as normais, ações do centro da Terra e da superfície. Considerando o sistema como A e B, essas forças são externas. Como a resultante dessas forças é zero, podemos considerar o sistema como isolado. A força que a mola vai fazer sobre os blocos é uma força interna, né? Então, uma força de interação mútua entre A e B através da mola. Então, podemos considerar esse sistema como sendo um sistema isolado. Então, o sistema aqui sendo A e B, a quantidade de movimento final do sistema vai ser igual à quantidade de movimento inicial do sistema. A quantidade de movimento final do sistema é a quantidade de movimento final de A mais a quantidade de movimento final de B é igual à quantidade de movimento inicial do A mais a quantidade de movimento inicial do B. A quantidade de movimento final do A é a massa do A vezes sua velocidade final, mais a quantidade de movimento do B é a massa do B vezes sua velocidade final. Quantidade de movimento inicial do A, massa do A vezes velocidade inicial do A, mais massa do B, velocidade inicial do B. Muito bem. Substituindo lá os valores, né? A massa, a quantidade de movimento final do sistema vai ser a massa do A, 0,2, vezes a velocidade final do A, mais a massa do B, 0,8, vezes a velocidade final do B. E a quantidade de movimento inicial do sistema? Antes de você romper o fio, tanto o A quanto o B estão parados. Então, a quantidade de movimento do A é zero, a quantidade de movimento do B é zero. Então, a quantidade de movimento do sistema inicial é zero. Muito bem. Passando 0,8 V final do B para o segundo membro, vai ficar menos 0,8 velocidade final do B. Então, a velocidade final do A dividido pela velocidade final do B vai ser menos 0,8 dividido por 0,2, que é menos 0,4. Como ele quer a razão entre os módulos, a razão entre os módulos é o módulo da razão. Então, o módulo dessa razão, módulo de menos 4, é 4. Então, a velocidade final do A vai ser o quádruplo da velocidade final do B. Já era de se esperar, né? Como a massa do B é 4 vezes maior que a massa do A, é aquela história do canhão disparando uma bala. Então, se a quantidade de movimento inicial é zero, para ela continuar zero, se um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Aquele que tem massa maior vai com velocidade proporcionalmente menor. Como a massa dele é 4 vezes maior que a do A, se o A sai com uma velocidade de 1, por exemplo, para a esquerda, o B vai sair com uma velocidade de 0,25, uma velocidade 4 vezes menor. Então, a velocidade do A vai ser 4 vezes maior que a velocidade do B. Questão 7. Certo menino se encontra sentado sobre uma prancha plana, né, que desce por uma rampa inclinada conforme a ilustração. Então, ele está sentado numa prancha, essa prancha vai escorregar por essa rampa de inclinação θ. O coeficiente de atrito cinético, tem atrito, hein? Deslizamento cinético, entre a prancha que o menino está sentado e a rampa é 0,25. E foram dados aqui os cossenos, o cosseno e o seno desse ângulo θ. Cosseno 0,8, seno 0,6. E o G vale 10. Sabe-se que o sistema menino-prancha possui massa de 50 kg e que, ao passar pelo ponto A, sua velocidade era de 1 metro por segundo. A variação da quantidade de movimento sofrida por esse conjunto, menino-prancha, né, entre os pontos A e B foi... Bom, eu já sei a quantidade de movimento quando ele passa pelo ponto A, que é a massa do conjunto 50, vezes a velocidade, que é 1. Então, ele tem uma quantidade de movimento no ponto A de 50 kg metros por segundo. Então, para eu calcular a variação, eu tenho que saber qual é a quantidade de movimento no ponto B. Para isso, eu preciso saber a velocidade com que ele passa pelo ponto B. Bom, atenção. Tem atrito. Se tem atrito, o sistema não é conservativo, ele é dissipativo.
Então, ou você usa as leis de Newton, porque aqui é uma rampa plana, retilínea, ou você usa outra ferramenta que nós temos, que é o teorema da energia cinética. Né? Eu vou optar pela segunda opção, pela segunda solução. Muito bem, vamos considerar aqui um nível de referência passando pelo ponto B. Então, qual é a altura que ele está do ponto A? Se você olhar esse triangulinho retângulo aqui, que tem hipotenusa AB, a inclinação também é θ, já que essa linha vermelha é paralela à base. Então, nesse triângulo aqui, esse cara é um cateto adjacente a θ, e ele vale 2,40 metros. Quanto vale a altura H? Ora, a altura H é o cateto oposto. E esse 2,4 metros é o cateto adjacente. Então, vou pensar na tangente. Qual é a tangente do ângulo θ? É a razão entre o cateto oposto, que é a altura, e o 2,4, que é o cateto adjacente. Então, se a tangente é H sobre 2,4, H é 2,4 vezes a tangente. Tranquilo? Então, com isso, eu descubro a altura. Mas, peraí, eu não sei qual é a tangente. Não sei a tangente, mas sei o seno e o cosseno. Da trigonometria, tangente de um ângulo é a razão entre o seno e o cosseno desse ângulo. Como foram dados o seno e o cosseno, podemos substituir. Então, vai ficar, a altura vai ser 2,4 vezes a tangente de θ, que é seno de θ, que é 0,6, dividido pelo cosseno de θ, que é 0,8. Fazendo essa continha, teremos aqui 3 vezes 0,6, 1,8. Então, a altura aqui é de 1,80 m. Então, entre o ponto A e o ponto B, existe um desnível H de 1,80 m. Muito bem. Então, usando a geometria, nós descobrimos o desnível entre os pontos A e B. Muito bem. Agora, vamos usar o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho de todas as forças que atuam na prancha entre os pontos A e B é igual à variação da energia cinética entre A e B, ou seja, a energia cinética final em B menos a energia cinética inicial em A. Agora, quais são as forças que atuam? O trabalho total é a soma das forças que atuam sobre o sistema prancha-menino: o peso, a normal e o atrito. O trabalho do peso na descida é mais mgh, já sabemos disso. O trabalho da normal é zero, porque sendo a normal perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. E o trabalho do atrito? Ora, ao se deslocar entre A e B, o atrito atua em sentido contrário ao deslocamento. Então, é o negativo do produto da força de atrito cinético pelo deslocamento entre A e B. Isso vai ser igual à energia cinética final, em B, mvB ao quadrado sobre 2, e a energia cinética inicial em A, mv ao quadrado em A sobre 2. Muito bem. O trabalho do peso na descida é mgh. O H nós já sabemos. Mais o trabalho da normal, que é zero, mais o trabalho do atrito, que é negativo. Bom, a fórmula da força do atrito, de atrito é μ vezes normal, vezes o deslocamento entre A e B. Muito bem. Só que tem um detalhe. Como isso aqui é um plano inclinado, a normal não é igual ao peso. Ela é igual ao peso, a componente do peso na direção y, que é o P cosseno de θ. Lembrando lá de plano inclinado do primeiro ano, né? Muito bem. Então, o trabalho do peso vai ser mgh, então a força da gravidade dá energia, menos o trabalho do atrito, que é μ normal, que é mg cosseno θ, vezes ΔS entre A e B, que é igual à variação da energia cinética. Muito bem. Enquanto a gravidade dá energia, o atrito tira. Então, vamos lá. Observem aqui o seguinte. A massa aparece em todas as parcelas, então podemos dividir tudo pela massa e cancelarmos a massa nesse processo. Uma outra coisa, o cosseno de θ é a razão entre o cateto adjacente, que vale 2,4, e a hipotenusa, que é o deslocamento entre A e B, ΔS e AB. Então eu vou substituir o cosseno de θ por 2,4, cateto adjacente, sobre ΔS e AB, hipotenusa. Com isso eu cancelo ΔS e AB em cima e embaixo. Então o que sobrou aqui? GH menos 2,4 μg é igual a VB ao quadrado sobre 2 menos VA ao quadrado sobre 2. Então, GH menos 2,4 μg, VB ao quadrado sobre 2 menos VA ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores, o que nós vamos ter? G vale 10, a altura H 1,80 m, 1,8, menos 2,4, vezes o μ, que foi dado aqui, 0,25, vezes o G, que vale 10. Isso é igual à velocidade em B, que eu não sei, ao quadrado sobre 2, menos a velocidade em A. Lembra que ele disse que ele passa por A com 1 metro por segundo? 1 ao quadrado sobre 2. Fazendo essa continha aqui do lado esquerdo, teremos 18
menos 2,4 vezes 2,5, que dá 6. 18 menos 6 vai dar 12. 12 mais meio, 12,5. Então, VB ao quadrado sobre 2 é 12,5. 2 dividindo, vem para cá multiplicando. 2 vezes 12,5, 25. Então, se VB ao quadrado é 25, a velocidade com que ele passa pelo ponto B é 5 metros por segundo. Então, vamos lá. A velocidade em A é 1 metro por segundo, a velocidade em B é 5 metros por segundo. Então, a variação na quantidade de movimento vai ser mVB menos mVA. Então, m que multiplica VB menos VA. Então, a massa é 50, a velocidade em B é 5, a velocidade em A é 1. Então, teremos 5 menos 1, 4 vezes 50, 200 newtons segundos. Então, essa é a variação da quantidade de movimento nesse problema que envolve atrito em uma rampa, no plano inclinado. Beleza? Questão 8. Em uma competição de tênis, a raquete do jogador é atingida por uma bola de massa 60 gramas com velocidade horizontal de 40 metros por segundo. A bola é rebatida na mesma direção em sentido contrário com velocidade de 30 metros por segundo. Já vimos isso, né? Se o tempo de contato da bola com a raquete, quer dizer, o tempo de interação é de 1/100º de segundo, 0,01 segundo, a intensidade da força aplicada pela raquete à bola é, quer dizer, ele quer a força média. Então, vamos lá. A massa é de 60 gramas, passando para quilograma, 0,06 kg. A velocidade com que a bola chega é 40 metros por segundo, a velocidade inicial, e a velocidade com que a bola é rebatida, 30 metros por segundo, velocidade final. Essa interação durou 0,01 segundo. Então é aquela história. Eu chego com uma quantidade de movimento inicial Q0 igual a mv0 e volto na mesma direção, mas em sentido contrário, com uma quantidade de movimento final Q igual a mv. Muito bem. Então, qual vai ser a variação na quantidade de movimento? Então, vamos unir origem com origem dos vetores e depois unir a ponta do vetor inicial à ponta do vetor final. Então, unimos a origem do Q com o Q0. Depois, eu pego a ponta do Q0 e daqui eu vou até a ponta do Q. Ao fazer isso, eu obtenho um vetor azul, que é o vetor variação de quantidade de movimento, que é o Q menos o Q0. E o módulo dele, o tamanho do vetor azul, é a soma dos tamanhos dos vetores vermelhos. Então, o ΔQ é o vetor Q final menos o vetor Q inicial, e nesse caso, como ele volta na mesma direção em sentido contrário, o módulo do ΔQ é a soma dos módulos entre o Q e o Q0. Então, vai ser... o módulo do ΔQ vai ser M, que multiplica, por favor, aqui é mais, hein? Sabe? Tem um errinho aqui. Então, aqui é mais. MV mais V0. Então, como a massa da bola é 0,06, multiplicado pela velocidade final, 40 mais 30. Tá? Então, aqui tem um errinho. Aqui é mais, por favor, corrijam. 40 mais 30. 70 vezes 0,06, 4,2 newtons segundo. Essa foi a variação na quantidade de movimento. Então, essa variação ocorreu durante a rebatida, que durou 0,01 segundo. Então, a força média é a razão entre a variação da quantidade de movimento e o tempo de interação. 4,2 dividido por 0,01, newton segundo dividido por segundo, isso dá newton. Então, teremos 420 newtons. Essa é a força média de contato entre a bola, na bola de tênis, e a raquete. Beleza? Mais uma questão envolvendo mudança do sentido e cálculo de variação da quantidade de movimento. Vamos lá? 9. Um brinquedo é constituído por dois carrinhos idênticos, A e B, de massas iguais a 3 kg e por uma mola de massa desprezível. Então, a massa da mola não entra na história. Comprimida entre eles e presa apenas ao carrinho A. Muito bem. Parecida com aquela que nós resolvemos ainda há pouco. Só que o conjunto está se movendo inicialmente com uma velocidade de 1 metro por segundo. Muito bem. Um pequeno dispositivo, também de massa desprezível, controla um gatilho que, quando acionado, permite que a mola se distenda. Antes de o gatilho ser acionado, os carrinhos e a mola moviam-se juntos, sobre uma superfície plana e horizontal, sem atrito, com energia mecânica, então energia total, de 3,75 joules e velocidade de 1 metro por segundo em relação à superfície. Então, os dois
de forma solidária, quer dizer, juntos, com velocidade de 1 metro por segundo e com uma energia total, uma energia mecânica total de 3,75 joules. Notem que a energia total do sistema é a energia cinética do conjunto mais a energia potencial associada à compressão da mola. Como não há subida nem descida, não temos energia potencial gravitacional se adotarmos o solo como referência para a energia potencial gravitacional. Muito bem. Então, após o disparo do gatilho, no instante em que a mola está totalmente distendida, quer dizer, quando ela volta antes dela voltar, ela volta para a posição de equilíbrio, o carrinho B perde contato com ela e sua velocidade passa a ser de 1,5 metros por segundo. Então, depois que a mola se distende, o carrinho B perde contato com ela está presa no carrinho A, e o carrinho B sai com uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Também em relação a essa mesma superfície. É a velocidade relativa ao solo, tá? No referencial inercial fixo ao solo. Nas condições descritas, calcule a energia potencial elástica inicialmente armazenada, né, na situação antes do disparo, na mola, evidentemente, e a velocidade do carrinho A em relação à superfície assim que B perde contato com a mola, depois do gatilho ser disparado. Então é um problema em que nós vamos usar duas leis de conservação, né? A lei de conservação da energia e a lei da conservação da quantidade de movimento. Inicialmente, vamos lá, a mola, como naquele problema que nós já resolvemos entre as caixas A e B, ela vai provocar no sistema uma força interna, né? Uma força de interação entre A e B através da mola. Os pesos são anulados pelas normais e vamos desprezar os atritos. Então o sistema está isolado de forças externas. Então a quantidade de movimento inicial do sistema é o carrinho A mais o carrinho B. A mola não vai entrar. A mola é a mediadora da interação entre os carrinhos A e B. Então, considerando o sistema também como um sistema conservativo, né, pois aqui apenas a força elástica vai realizar trabalho, o peso, que é conservativo, não realiza trabalho, porque o deslocamento é horizontal, tá? E a normal também não realiza trabalho. Então a única força a realizar trabalho é a força elástica, que é conservativa. Então a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, quem é a energia mecânica inicial? É a energia cinética do conjunto, dos dois carrinhos, que se movem com essa mesma velocidade, mais a energia potencial elástica, porque a mola está comprimida. Isso é igual à energia mecânica final, que, segundo o problema, a energia mecânica é de 3,75 joules. Então, seu valor inicial é igual ao seu valor final. Então, vamos lá. Qual é a energia cinética do sistema antes de disparar o gatilho? É a energia cinética do carrinho A mais do carrinho B, mas que eles se movem com a mesma velocidade, que é a velocidade do sistema, do conjunto. Então, é a MA mais MB, que é a massa do conjunto, como se isso aqui fosse um corpo só, vezes a velocidade com que eles se movem, 1 metro por segundo ao quadrado, sobre 2. Mais a energia potencial elástica inicial, que é o que eu quero saber, e isso é igual à energia mecânica final, que vale 3,75 joules, pois ela é igual à inicial, ela se conserva, ela é constante. Muito bem. Massa do carrinho A, 3, massa do carrinho B, 3, velocidade do conjunto antes do disparo, 1 ao quadrado, sobre 2. Então aqui vai dar 3 mais 3, 6 vezes 1, 6 por 2, 3. É igual, somado com a energia potencial elástica, é igual à energia mecânica, 3,75 joules. Então, teremos 3,75 joules menos 3. Então, a energia armazenada na mola é de 0,75 joules. Então, se eu tenho 3,75 no total, que é mecânica, e eu estou usando 3 para mover o sistema, então esse 0,75 joules só pode ser correspondente à compressão da mola, energia potencial armazenada na mola. Muito bem. Agora, qual será a velocidade do A imediatamente após o B se libertar da mola? Aí, nós vamos usar a conservação da quantidade de movimento, considerando o sistema como sendo os corpos A e B, isolado, então a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Mais uma vez, como os dois se movem como um corpo só, a quantidade de movimento inicial vai ser a soma das massas, que é como se fosse a massa de um corpo de 6 kg, movendo-se com aquela velocidade inicial de 1. Isso vai ser igual à quantidade de movimento final do sistema. Aí eles já se movem de forma independente. É o Q do A, MA, V final do A, mais o Q do B, MB, V final do B. Massa do A mais massa do B, 3 mais 3, vezes a velocidade inicial do conjunto, 1, é igual a massa do A, 3, vezes a velocidade final do A, que eu quero saber,
mais a massa do B, que é 3, vezes a velocidade final do B, que é 1,5, segundo enunciado. Então aqui teremos 6 e aqui teremos 4,5. 6 menos 4,5 dá 1,5. Então a velocidade final vai ser 1,5 dividido por 3, meio metro por segundo. Então após o carrinho B se libertar da mola, né, a 1,5 metros por segundo, o carrinho A se move com uma velocidade também para a direita de meio metro por segundo. Beleza? Próxima questão. Questão 10. Em 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu estarrecido à mais ousada operação extremista de todos os tempos. Aviões sequestrados por terroristas ligados a Osama Bin Laden partiram de 3 aeroportos nos Estados Unidos e tiveram suas rotas alteradas. Acompanhe a seguir dados referentes à primeira das tragédias. Às 7 horas e 59 minutos, um Boeing 767 da American Airlines, com massa total de 180 toneladas, decolou de Boston com destino a Los Angeles. Às 8 horas e 48 minutos, depois de ter o comando tomado por terroristas, esse Boeing bateu frontalmente na torre norte do World Trade Center, a uma velocidade aproximada de 450 km por hora, na altura do 100º andar, aproximadamente 320 metros acima do solo. Às 10 horas e 28 minutos, essa torre desabou devido a diversos fatores associados. Colunas de aço foram cortadas pelo efeito faca na penetração do avião. A elevada temperatura não chegava a fundir, mas diminuía a dureza do aço usado na estrutura do edifício. O peso das partes superiores do prédio era maior do que a resistência que a estrutura abalada poderia suportar. Muito bem. Desconsiderando-se a variação da massa do avião durante a colisão e supondo que ela seja totalmente freada no intervalo de tempo de 125 milésimos de segundo, calcule a força média de impacto sofrido pelo avião durante o choque com a torre. Muito bem, esse avião tem 180 toneladas, 180 mil quilogramas. Cuidado que a unidade aqui do Sistema Internacional não é a tonelada, é o quilograma. Ele está a 450 quilômetros por hora, né? Tem que passar para metro por segundo, tá? E ele chega com essa velocidade e, segundo enunciado, ele é totalmente freado. Então, 450 km por hora é a velocidade inicial e a velocidade final é 0. Essa frenagem durou 125 milésimos de segundo. Qual a força média de impacto? Força média é a variação da quantidade de movimento em módulo dividido pelo intervalo de tempo durante o qual durou essa variação. Bom, então quem é a variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final em módulo menos a quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento final, massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Já fizemos isso algumas vezes. Colocando a massa em evidência, teremos a massa multiplicado pelo módulo da velocidade final menos a velocidade inicial. Bom, velocidade final é 0, pois ele diz que ele é totalmente freado. Então é 0 menos 125. 125 dividido por, que vai dar 125 em módulo. 125 dividido por 0,125 dá 1000. Então teremos aqui 180 milhões de newtons segundos por segundo, ou 180 milhões de newtons. 180 em notação científica, milhão é 10 a 6. Então 180 vezes 10 a 6 newtons. Letra B. Então mais uma aplicação do conceito de força média. 11ª e última questão. 2 patinadores de massas iguais a 60 kg e 90 kg, respectivamente, encontram-se em repouso sobre uma pista de gelo. Em um certo instante, empurram-se mutuamente, de tal forma que o patinador de maior massa, os 90 kg, né, desloca-se para a direita, com velocidade de 2 metros por segundo. Determine o módulo e o sentido do movimento do patinador de menor massa. Já podemos desconfiar aqui, né? Se o sistema está isolado, a quantidade de movimento inicial, pois eles estão em repouso, é 0. Então a quantidade de movimento final, porque o peso morre com a normal, o sistema está isolado, a quantidade de movimento final também vai ter que ser 0. Como um deles tem uma massa de 90 e o outro tem de 60, 90 não é uma vez e meia maior do que 60? Então, o que tem uma massa uma vez e meia menor vai se mover em sentido contrário, ou seja, se o de massa maior vai para a direita 2, o de massa menor vai para a esquerda com uma velocidade, como ele tem uma massa uma vez e meia menor, ele vai se mover com uma velocidade uma vez e meia maior. Então, de cabeça, já concluímos que se o patinador de 90 kg vai para a direita
a 2 metros por segundo, o patinador de 60 quilos vai para a esquerda a 3 metros por segundo. Vamos conferir. Como o sistema está isolado, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento final é a quantidade de movimento do patinador A mais a quantidade de movimento do patinador B final, né? E a quantidade de movimento inicial do patinador A mais a quantidade de movimento inicial do patinador B. Quantidade de movimento final do patinador A, MA, V final do A, mais MB, V final do B, é igual a MA, V inicial do A, mais MB, V inicial do B. Eu vou considerar o patinador A de 60 kg e o patinador B de 90. Então, quantidade de movimento final do A, massa do A 60, velocidade final do A, que é o mais leve, é o de 60 kg, né? De menor massa, que eu quero saber. Mais massa do B 90, velocidade do B 2. Eu vou considerar quem se move para a direita ganha uma velocidade positiva. Bom, massa do A, quantidade de movimento inicial 60, velocidade inicial do A é 0, pois eles estão em repouso. Mesma coisa o B. Massa do B 90, velocidade inicial do B 0. Então a quantidade de movimento total do sistema antes do empurrão é 0. Então, teremos 60 V final do A mais 180 igual a 0. 180 passa para lá, fica menos 180. Menos 180 dividido por 60, menos 3. Como eu admiti velocidade positiva para a direita, se eu considerei mais 2 do de maior massa para a direita, o de menor massa vai recuar para a esquerda com uma velocidade, como nós já havíamos pensado, de 3 metros por segundo. Então, se a massa dele é 1,5 vezes menor, ele vai recuar com uma velocidade 1,5 vezes maior. 1,5 vezes 2, 3. E para a esquerda, para conservar a quantidade de movimento. Beleza, pessoal? Então, encerramos assim a solução da nossa lista 2, que envolvia os conceitos de quantidade de movimento, impulso, teorema do impulso e sistemas isolados. Até a próxima e um abraço a todos.